E o tema que eu domino é crimes cibernéticos, né? Principalmente essas questões de estelionato, crimes contra as mulheres, que também acontece bastante, as mulheres ficam à mercê do que fazer, o que não fazer. Então, creio que o nosso bate-papo vai ser bem produtivo para aquelas pessoas que não têm a ciência do que fazer quando se torna vítima de um crime cibernético. Aqui. Primeiro, o que é crime digital? Tem alguma diferença? Como existe o Código Penal, temos também um Código de Crimes Digitais separado? Na verdade, o que é o crime cibernético? Todo crime praticado através de um dispositivo eletrônico. Então, ele já fala crime cibernético, cybercrime. O Código Penal, ele abrange alguns crimes dentro do direito digital. Então, a gente pode falar, por exemplo, do estupro. Aí eu te pergunto, existe estupro através da internet? O que você acha, meu amigo Marco? Hoje já tem um julgado sobre isso, né? Porque você forçar, né? A questão do entendimento é você forçar a pessoa, né? E ainda que seja de forma digital, você consegue forçar a pessoa a praticar aquele atos libidinosos, ou seja, se expor. Então, a coisa está tão evoluída que já é possível. Na prática, é difícil nós vislumbrarmos isso, porque você vê lá o cara com uma faca, alguma coisa e tal, pessoalmente. Mas hoje a internet tem um poder muito grande. A pessoa chega com o celular, é um assalto. Então, olha só como que você vê que o direito digital, ele é uma caixinha de surpresa. Eu fiz uma pergunta. Tem como eu, estuprador, pegar uma mulher sendo vítima através de um dispositivo eletrônico? Muitas pessoas podem falar, não, como que o cara vai estuprar? O artigo 121 do Código Penal, ele fala o quê? Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. O que seria a violência? Eu com uma arma de fogo, vem comigo, né? E a grave ameaça? Eu posso pegar a vítima e falar assim, olha, eu quero uma foto sua. Imagina só, uma ex-namorada, ela terminou comigo e eu não aceito o término. Ah, você tem outro que tem essa, né? Atualmente tem essa questão do machismo, que o homem nunca aceita o fim do relacionamento. Eu não estou feliz com esse fim de relacionamento. E eu falo, se você não voltar comigo, eu vou divulgar a sua imagem. Vou divulgar aqueles nudes que você mandou para mim. Então já entra, artigo 121. Constranger alguém mediante violência. Não houve violência, mas houve grave ameaça. A praticar ato libidinoso ou conjunção carnal. Conjunção carnal não houve, mas houve o ato libidinoso, que são as imagens. Então é igual o colega Marco falou, já existem julgados favoráveis ao estupro virtual, que é o artigo 121 do Código Penal. Então você entende que existem crimes praticados em ambiente virtual dentro do nosso Código Penal. Você falou de estupro, você deu um exemplo de estupro. Então entra aquele caso também das crianças que recebem convites, né, maliciosos pelos pedofilia, pela pedofilia, de bate-papo, aliciamento de menores, você entendeu? Então, tudo isso se torna uma rede, né, que é uma coisa que eu defendo muito. Inclusive agora dia 4/6, que foi o dia de combate à pedofilia, né? Um dia muito importante. Nós lançamos lá na APECOF a Comissão em Defesa da Criança e do Adolescente na internet, e uma coisa que nós estamos trabalhando é justamente a questão da responsabilidade dos pais. Exatamente. Porque quando o crime é praticado por um menor, o pai é responsável. E aí nós temos a criança, que vai até 12 anos, e nós temos o menor, que é considerado a partir de 13 até 18 anos, né? Até 17 anos ali e um dia para o seu aniversário. Então o que acontece? Nós temos essa prática e não precisa criar um novo código para isso. Tudo já está. O nosso Código Penal, ele é penal, ele não é penal de acordo com o ambiente. Ele é penal. Então, mas aí falando em crime digital, bom, beleza, eu acho que esses exemplos que vocês deram é muito evidente. Sim. Mas temos alguns crimes digitais que, ao meu ponto de vista, fica muito ao que o juiz vai entender. Principalmente os casos da fake news. Mas aí você tocou em um assunto que é importante. Por exemplo, a gente pega os Estados Unidos, é um país de primeiro mundo, que já tem essa tecnologia avançada. Então você pega, por exemplo, diversos crimes digitais praticados lá nos Estados Unidos, que é resolvido assim, ó.
E o Brasil ele está começando a desenvolver agora. Por exemplo, você pega as delegacias de polícia, nem todos os delegados, assim, em geral não estou falando mal, mas é uma área nova. E alguns delegados têm que estar por dentro da situação. Porque hoje em dia, você pode ir na delegacia e falar assim, olha, eu tive meu cartão clonado, quero fazer um boletim de ocorrência. Obviamente que o escrivão vai falar, é um estelionato. Mas e os dados da pessoa que foram vazados? Se você pega já um delegado que já é especialista, que entende do assunto, fala, opa, calma aí, ó, vamos pegar LGPD, Marco Civil da Internet, o cara já tem uma cartilha aqui, ó. E no Brasil, por mais que você tenha a Lei Geral de Proteção de Dados, por mais que você tenha o Marco Civil da Internet, por mais que você tenha a Lei Carolina Dickmann, nem sempre os juízes têm o entendimento da lei. Por mais que ele possa ler, ter o entendimento, mas para você ter uma decisão é muito difícil. Eu vou te dar um exemplo. Teve um processo que eu vi de Instagram hackeado. A vítima teve a sua rede social invadida por criminosos para aplicar golpes. O advogado entrou com uma ação contra o Facebook, que é detentora dos direitos do Instagram. E o juiz pediu uma perícia. Ah, ele pediu para ela provar que o Instagram era dela. Pediu uma perícia. Ou seja, os comprovantes de Pix que amigos da vítima fez para o golpista não serve como prova? E o juiz pediu uma perícia. Entendeu? Então, assim, a cada 10 casos de rede social invadida por criminosos, hackeadas, um vai pedir perícia, porque os outros vai ver lá as provas nítidas que o Instagram foi hackeado, até mesmo porque o criminoso tá lá, olha, faz um Pix de 1.000 para você ganhar 5. Isso existe? Não existe. Não bastava nem muito mais. É só você pegar o próprio Instagram ali, você vai ver até X dia e horário era uma coisa. Aí quando você fala que foi hackeado, vai mudar completamente. Exatamente. Então, não precisa uma coisa assim, um expert. E aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, porque é o seguinte, nós estamos começando as faculdades, as universidades, as faculdades começando a entender que você precisa introduzir o direito digital. Então ainda não é matéria ainda nos cursos de direito? Nem todos. Então, por exemplo, eu vou ter uma pincelada em direito digital agora no 10º semestre, que não é uma matéria, vai entrar dentro de um escopo, né, lá, que vai dentro de uma disciplina, nós vamos tocar nesse assunto. Eu tive EAD. EAD? Então o que acontece? Né? Na nossa região, faz 2 anos que eu estou tentando divulgar a questão da perícia digital. Porque hoje a perícia digital ela está em tudo. Então o cartão foi clonado. Foi por onde? Por onde saiu esse dado? Então se esse dado vazou de uma loja, além do criminoso, a loja também vai ser penalizada. Isso é uma coisa. Aí nós estamos entrando agora na período eleitoral, né? Sim. Que o pessoal ainda não entendeu, porque existe a fake news, existe o perfil fake. Fake news ainda é subjetivo, mas o fake não. Fake é crime de falsidade ideológica. Você se passar por alguém que não é. Então você vai lá, você entra, esse processo ele precisa ser ágil porque o negócio está divulgando. E se você tem um perito digital, o que o cara vai fazer? O primeiro trabalho que nós vamos precisar fazer? Preservar as provas. Preservar o perfil corretamente, porque existe uma cadeia de custódia para você fazer e para aquela prova se tornar válida. Não é só print de tela. Só print de tela não adianta. E aí quando você tenta fazer esse trabalho é muito difícil. Por exemplo, no Alto Tietê, eu já busquei informações, apesar de eu já ter conseguido a minha inscrição de estagiário, né? Um senhor estagiário. Cara, faz 1 ano que eu estou tentando fazer parte e acompanhar os trabalhos da Comissão de Direito Digital da OAB de Suzano. E aí nós vamos tentar fazer as divulgações, tudo. Você vai nas varas, que aí esse ano eu ainda não fui. Você vai nas varas do trabalho civil, criminal, você deixa lá o currículo. Só que você vai depender do quê? Do chefe pegar o seu currículo, entender, do juiz entender. E aí nós estamos falando de maneira nenhuma, né? Mas nós sabemos que o juiz, muitas das vezes, o promotor,
que o promotor também ele pode ter o perito ad hoc, Sim. né? Promotor também, apesar de eles terem uma boa estrutura, né? Mas não tem especialistas de alto nível.